Hoje eu vim compartilhar com vocês minhas experiências de leituras dos últimos 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Bora lá? Peguei até o meu café. Vou começar falando de Meridiana, da Eliana Alves Cruz, que foi um livro que eu li em e-book. Gosto muito dessa autora, esse é o 3º livro que eu leio dela. E ele vai falar sobre uma família em ascensão social. No começo do livro, eles moram em uma favela, numa área que é bem discriminada na cidade, e eles vão trabalhar lá no centro. Então, eles falam sobre esse deslocamento e como é morar ali. Só que depois de um tempo, eles conseguem comprar um apartamento num lugar melhor, fora da favela, que eles consideram aquele outro lado da cidade. E aí, então, nós temos o contraste de como é viver ali na favela e como é para eles viverem ali nesse condomínio, né? A gente também tem relações interraciais, a gente tem questão de homofobia, principalmente na questão familiar. Então é um livro muito delicado, é um livro muito bonito, que eu gostei bastante e fala de todos os tipos de preconceito, principalmente aqueles preconceitos mais velados, aqueles preconceitos que estão disfarçados e que são microagressões que muitas vezes nem a própria pessoa que está sofrendo aquilo tem noção do que está acontecendo, de como aquilo é prejudicial para si. A beleza desse livro está na simplicidade do dia a dia, é aquele tipo de livro que não tem grandes cenas de ação, nem grandes reviravoltas e plot twists. Quem é agredido sistematicamente tem suas forças minadas e às vezes é levado a se sentir até merecedor da brutalidade e sem vergonha. Eu quero conversar com vocês também sobre Crime e Castigo, do Dostoiévski, que foi um calhamaço que eu resolvi fechar o ano de 2025. Fazia muito tempo que eu não lia literatura russa, que eu não lia Dostoiévski, então eu resolvi que eu ia terminar 2025 lendo Crime e Castigo e eu gostei muito. Apesar de não ter entrado para minha lista de favoritos, é um livro muito bom. E ele não entrou na minha lista de favoritos por causa do final. Resumidamente, a gente vai acompanhar alguns dias na vida do Raskolnikov, que era um estudante que está agora com uma situação financeira bem complicada. Ele teve que deixar de ser estudante, ele não pode mais, não tem mais recursos para a faculdade. Com isso, ele deixou de dar aulas porque ele não tem mais o prestígio de ser um estudante. Ele mora num muquifo e a descrição que o Dostoiévski faz desse local é a coisa mais incrível do mundo, porque o ambiente, o clima combina com a situação e ajuda a criar essa tensão e moldar a personalidade do protagonista. Ele tem uma mãe e uma irmã que estão mais pro interior. A irmã trabalhava como governanta numa casa, que aconteceu alguma coisa ali, ela deixou de trabalhar. Mas tem um homem interessado nela, que ele tem um bom poder aquisitivo, apesar de não ter vindo de uma boa família. Sem contar que ele também não é um cara muito legal. Bom, Raskolnikov, ele tem uma teoria de que grandes homens, de que grandes heróis, que grandes personalidades que mudaram o rumo da história mundial passaram por cima de algumas questões legais, morais e éticas. E ele acredita que ele é uma dessas pessoas. Então ele planeja que ele vai assassinar e roubar o dinheiro de uma agiota com quem ele já fez alguns negócios ali. Essa agiota é a pior pessoa da região, ela é horrível, ela deixa todo mundo à míngua, então ela não é uma pessoa muito legal. Com isso, o Raskolnikov ele acha que se justifica como se estivesse tirando uma pessoa ruim da sociedade. É como se ele julgasse, não é como se, ele julga que é muito melhor ele eliminar essa pessoa, pegar o dinheiro dela e investir em outra coisa que vai mudar o rumo da história mundial, enquanto essa pessoa não vai fazer falta pra ninguém, porque afinal de contas ela era muito malvada. Acontece que tem um incidente, o inesperado acontece durante esse assalto, durante esse assassinato, e isso muda completamente a convicção do Raskolnikov. A gente tem um personagem muito interessante que é o Porfiri. Ele é um investigador e ele vai ter
uns diálogos muito sensacionais com o Raskolnikov. Outros dois personagens que merecem destaque são os extremos do Rodya, que é o Raskolnikov para os íntimos. De um lado, então, a gente tem a Sônia, que ela é, assim, o extremo da bondade, ela é super religiosa, ela não pensa nela em nenhum momento, ela só faz o bem para o próximo. E no outro extremo, a gente tem um personagem que se chama Svidrigailov. Vocês viram que eu sou super boa pra falar o nome dos personagens russos, né? Mas enfim, esse outro personagem, ele vive apenas para aproveitar os seus desejos, sem qualquer tipo de arrependimento. Então a gente tem esses dois personagens aí como extremos do personagem principal. A gente tem o Porfiri, que é como se fosse um duplo dele. Então a jogada entre esses personagens é incrível. Eu só não gostei muito do final, eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que o arco de redenção ficou meio fraco, esse fechamento pra mim. Fãs de Crime e Castigo, não me matem, por favor. Mas eu gostei muito de toda a jornada da escrita, de toda a jornada da leitura. Agora eu vou comentar muito por cima de um livro de não ficção que eu li, que se chama The Rape of Nanking, da autora Iris Chan. Esse livro, ele é muito difícil de se ler. Eu acho que, eu já falei várias vezes por aqui, que eu morei 2 anos na China e eu morei na cidade de Nanjing, ou Nanquim, que foi onde aconteceu esse massacre, em dezembro de 1938, durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses invadiram a cidade e eles mataram mais de 300 mil chineses, e não apenas as pessoas que estavam em combate, então não apenas os soldados, mas também mulheres, crianças e idosos, e foi um massacre violento e bárbaro. É algo que marcou muito a cidade. Tem um memorial lá que eu fui visitar também, é um lugar bem pesado, assim, mas enfim. Esse livro vai contar então a história desse massacre, também fala sobre as pessoas que trabalhavam ali, é como se fosse um cinturão internacional, que eles acolhiam os chineses, né, os moradores, para escondê-los e tentar proteger dos japoneses. É um livro muito duro, muito difícil, tem fotografias reais da época, tem depoimentos reais também. Ele serviu de base para um documentário que se chama The Rape of Nanking, ou então chama Nanking. Há muito tempo atrás, em 2015, ele estava no catálogo da Netflix, eu assisti, mas eu não achei mais. Eu queria reassistir, eu não achei mais para assistir novamente. E eu acabei lendo esse livro, então é difícil falar que eu gostei muito desse livro, mas é um livro que tem uma pesquisa muito grande e conta diversos pontos de vistas dessa tragédia, desse massacre mesmo. Conspiração de Nuvens, da Lígia Fagundes Telles, foi o primeiro livro que eu terminei de ler em 2026. Esse livro, ele foi o último livro a ser lançado pela Lígia. Ele é uma coleção de coletâneas, memórias e crônicas. Só que a Lígia, ela não se incomoda, ela não se limita a dizer o que é ficção e o que é realidade. Então esse limite, ele é bem borrado. É por isso que ela fala que para saber sua biografia é preciso ler seus contos, porque muita coisa dela está ali naquelas personagens. Eu gostei bastante dessa leitura, e o que sempre me encanta na escrita da Lígia é a capacidade de síntese que ela tem e do conhecimento do léxico da língua portuguesa, porque cada palavra que ela coloca ali é cuidadosamente escolhida e você não sente que tá sobrando nada. É algo incrível, magistral. Então leiam Lígia Fagundes Telles. Triste Tigre é a autobiografia da Niege Simo. Esse é um livro bem difícil de se ler, ele tem vários gatilhos, então se você é uma pessoa sensível ao tema de abuso sexual, esse livro não é pra você. Porque a autora vai falar sobre um período da vida dela muito difícil,
principalmente dos 7 aos 14 anos de idade, quando ela foi abusada sexualmente e psicologicamente dentro da sua própria casa. Então, quem não passou por isso pode pensar muitas vezes que o fim é a condenação do causador da violência, né? Mas ela diz que para pessoas como ela, o fim não existe. Ela diz o quanto é importante se nomear o estupro para que as pessoas possam falar sobre isso e para que as vítimas possam reconhecer aquilo que foi feito com elas. Era uma ideia estranha estar no conforto, em casa, abrigada e ao mesmo tempo prisioneira desse abrigo, encurralada no refúgio que supostamente me protegeria do frio, do perigo, da morte. Eu estava à disposição dele. Em Louvor da Sombra, de Junichiro Tanizaki, é de 1933, um ensaio em que o autor fala sobre como as sombras exaltam o belo na tradição japonesa. Na época que esse livro foi escrito, eles passavam por um período ultranacionalista. No começo ele fala sobre como é difícil adaptar a modernidade em arquitetura japonesa, e depois ele leva isso para além, principalmente para a literatura. Dizem que esse é um divisor de águas na carreira do autor, onde antes ele tinha obras que exaltavam o modernismo e a partir de então ele coloca obras que resgatam a tradição japonesa. Ele também levanta a possibilidade da tecnologia ter sido desenvolvida ali no próprio Oriente, com as tradições japonesas. Seria muito mais fácil eles adaptarem essa modernidade ao estilo de estética deles. O autor também salienta em como a tradição japonesa se contenta com aquilo que eles têm, né? Eles se resignam com aquilo e tentam encontrar o belo diante de tudo que lhes é oferecido. A minha edição tem um pós-fácil do Pedro Herber, e ele diz que algumas correntes de estudo defendem que há um tom muito sarcástico e irônico nesse ensaio do Tanizaki. Eu conheço pouquíssimo da obra dele, então num primeiro momento eu não consegui detectar essa ironia, a não ser quando ele fala da diferença do banheiro fora de casa, principalmente no inverno, e relaciona tudo isso à poesia com um banheiro dentro de casa. E ele também fala sobre a questão da claridade, né, do piso polido, do piso branco, do azulejo, enquanto do lado de fora você tem a madeira, tudo escuro, enfim. Nesse trecho eu senti um pouquinho de ironia. Talvez depois de eu ler mais a obra do Tanizaki eu consiga encontrar essa ironia a qual o Pedro se referiu. O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopch. Ela é uma jornalista que cobriu o massacre de Realengo, que aconteceu em 2011, quando uma pessoa entrou dentro da escola e abriu fogo contra os estudantes, matando mais de 12 pessoas, a grande maioria garotas. Logo no começo do livro a gente sabe que esse massacre vai acontecer, mas a Daniela, ela preferiu fazer um livro de ficção colocando duas personagens baseadas nas garotas que ela conheceu na época, mas são duas personagens fictícias e elas são primas. E o foco do livro, na verdade, está no crescimento dessas garotas. Garotas de periferia que são primas, irmãs, amigas, como que foi crescer ali, quais eram seus sonhos, toda a questão de dinâmica familiar. Então é um livro bastante sensível, que não tem o foco numa tragédia, e sim no crescimento de duas garotas. Eu gostei, mas eu não amei, porque eu queria ter um pouquinho mais de reflexão, um pouquinho mais de monólogo interno dessas duas garotas. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, de Marçal Aquino. Tem, assim, um dos títulos para mim mais chamativos da história da literatura mundial. Faz muitos anos que eu tô de olho nessa leitura, mas sempre ficava para depois, e aí a Companhia das Letras publicou uma nova edição e eu aproveitei esse momento então para ler esse livro. É um livro que eu tive sentimentos muito conflitantes. Por um lado, a gente tem uma escrita belíssima, envolvente, uma narrativa ágil, o enredo é muito bom, a história é muito boa, os personagens são muito bons, mas eu me incomodei um pouco com alguns aspectos de como a Lavínia é retratada. A linha do tempo, ela não segue uma ordem cronológica, e eu achei que o autor soube usar esse recurso muito bem, sem deixar confuso.
Eu gostei bastante da leitura, é uma escrita sem firulas, é uma escrita bem direta, e o ambiente também, ele não é um ambiente clichê, não é o que a gente está acostumado a ver na nossa literatura. Eu também li Catábases, da minha autora favorita do momento, a R.F. Kuang. Ela é uma autora chinesa, mas que mora nos Estados Unidos há muitos anos, ela escreve em inglês. Eu gosto muito de como a autora retrata problemas reais, e ela tem uma ironia muito fina. Tanto que depois que eu terminei de ler, eu fui ver algumas resenhas e eu vi algumas pessoas reclamando um pouco da forma como ela falava sobre os acadêmicos. Mas ela tá fazendo um retrato dos acadêmicos de uma forma irônica, ou seja, ela está criticando aquele local, as relações tóxicas que se tem principalmente entre os orientadores e os alunos. Os alunos, eles estão ali assim em êxtase por estarem sendo notados pelos seus ídolos, um pouquinho de atenção que eles têm deles, eles já ficam todos extasiados e não percebem muitas vezes que esse orientador, né, que tem essa pessoa nessa posição de poder que ele tem, acaba abusando desse estudante e acaba roubando seus trabalhos, enfim. Tudo isso é citado nesse livro. Também tem um momento em que ela fala sobre como os estudantes estão tão envolvidos naquilo que eles deixam a matéria física de lado e ficam envolvidos apenas mentalmente, intelectualmente com um assunto. E a personagem, a protagonista, fala muito também sobre essa questão de alimentação, então fala sobre distúrbios alimentares. E essa autora é sensacional, gente. Eu gostei muito. Eu não dei 5 estrelas porque eu achei que alguns aspectos dessa descida ao inferno dos tribunais, eu esperava um pouquinho mais nessa questão. No começo eu acho que teve um bom desenvolvimento, mas do meio pro final essa questão dos tribunais ficou um pouco corrida pra mim, algumas resoluções ali um pouquinho fáceis demais. E eu não esperava o final, eu não sei se eu gosto muito desse final, mas eu entendo. Ele faz sentido com tudo que a autora apresentou desde o começo do livro, tanto com o arco de personagens como o enredo em si. Quão tênue era, na realidade, a linha entre suportar e não suportar mais. Recitative, da Toni Morrison, foi o único conto lançado pela autora, e logo no começo a gente já sabe que tanto a Twila quanto a Roberta são duas garotas de cores diferentes, porque eles se referem às duas como sal e pimenta. A autora propositadamente não fala pra gente quem é quem. E aí, ao longo dos anos, essas duas personagens vão se encontrando. A gente percebe que a questão racial para uma delas é muito forte, mas a todo momento eu fiquei procurando pistas para tentar descobrir quem era a personagem negra e quem era a personagem branca. Então, primeiro a gente tem a questão do nome, qual nome que poderia ser de uma delas. Depois a gente tem quando essas mães vão visitar as garotas no orfanato, o tipo de comida que elas comem. Aí você tem a mãe religiosa, a não religiosa. Mais pra frente tem o tipo de emprego que cada uma tem. Depois, mais pra frente ainda, quando elas já estão adultas, você tem ali a questão de hierarquia social, você também tem a questão de poder aquisitivo. Então tudo isso me fazia pender uma hora para uma, outra hora para outra, e no fim me questionando, mas por que eu acho que essa personagem seria negra por causa dessa característica, ou por que eu acho que essa personagem é a personagem branca por causa dessa outra característica. Então é algo que sinceramente não dá para afirmar quem é quem nesse conto, e é magistral. Toni Morrison, eu admiro demais a escrita dela. O meu livro favorito ainda é Amada. Na minha edição tem um pós-fácil da Zadie Smith, em que ela diz que a vida é complexa, conceitualmente dominada por binários, mas nunca de todo contida por eles. O Quarto Branco, da uruguaia Gabriela Aguirre, tá na minha estante desde 2019, que foi quando eu comprei o livro pela capa. Sim, eu comprei esse livro pela capa. Eu também fiquei sabendo que ele era um livro sobre luto, então me interessou.
mas eu só fui ler esse ano. Ele é um livro em que a Glória, que é a protagonista, assim como a autora, é uruguaia, mas mora no Brasil. Ela tá passando por um período muito complicado da vida dela. O pai dela tá muito doente. Ela sofreu mais um aborto espontâneo. Ela recebeu a notícia de que ela não pode mais ser mãe, uma coisa que era sonho dela. Ela gostaria muito de ter um filho. E para resolver essa questão do luto, ela volta para o Uruguai, ela vai para Montevidéu, onde ela vai visitar o túmulo da irmã dela. Ela nasceu gêmea e a irmã faleceu, e houve toda uma questão de identidade, troca de nomes. Então é um livro bem delicado, fala sobre relação familiar, fala muito sobre luto, mas a forma e estilo da escrita da autora não me agradou muito. Então pra mim foi uma leitura ok. The Flowers of Buffoonery, de Osamu Dazai, é um conto em que vai contar a história do personagem de No Longer Human, que acho que no Brasil saiu como Declínio de um Homem. O Ioso, ele passou por um evento na vida dele, onde ele e uma outra pessoa tentaram dar fim à própria existência, e aí ele é resgatado e acorda num sanatório. Então a gente vai acompanhar ali uma semana da vida dele, quando ele tá nesse lugar. Como eu já tinha lido No Longer Human e também li The Setting Sun, eu conhecia já um pouquinho da escrita do autor, e o que eu encontrei aqui foi bem diferente. No começo me incomodou um pouco, porque ele conversa com o leitor e ele usa autodepreciação da sua própria escrita, e o personagem ele se esconde atrás do humor. Isso já aconteceu em No Longer Human, então eu já sabia que era uma característica do personagem, e eu acho isso extremamente triste, porque é uma forma de proteção num momento muito delicado, em que ele e os amigos usam o humor para esconder os verdadeiros sentimentos, para não precisar lidar com isso naquele momento. Ele usa isso como forma de fuga, mas também é uma contestação, porque a sociedade não quer saber como ele está realmente, né? Só quer que ele fique bem e encerre esse episódio da sua vida. Depois que eu terminei de ler, eu passei a pensar muito mais nesse livro, e ele foi crescendo em mim, e eu fui compreendendo o motivo do autor ter usado esse tipo de narrativa, e é um livro sensacional. Eu também li o hype do momento, que é o grande livro da Agatha Christoph. Ele faz parte da trilogia dos Gêmeos, esse é o primeiro livro, e eu peguei emprestado na Biblion, então eu ouvi esse livro enquanto fazia musculação. Eu gostei demais desse livro. Ele é um livro desconfortável, daqueles de desgraçamento mental do começo ao fim, por isso eu não indico para todo mundo. Ele é um livro violento e causa muito desconforto. Aqui a gente tem os protagonistas, que são gêmeos, eles são crianças, e estão num contexto de guerra, onde a régua moral é inexistente. A mãe deles deixam ali com a avó, e a avó nem conhecia essas crianças. Ela tem um relacionamento muito ruim com a filha dela, então ela logo avisa que essas crianças vão ter que trabalhar para poder comer, e não vão ter nenhum tipo de conforto. Então tudo que a mãe deixa de dinheiro, de roupa, a avó pega tudo e vende. E essas crianças, elas vão passar por muitas privações. Logo, eles sabem que eles precisam continuar a educação deles, então eles se autoimpõem exercícios, no começo de literatura, de escrita, mas aos poucos isso vai mudando a partir da vivência que eles vão tendo. Ele é um livro que está sempre surpreendendo. Quando você acha que um personagem vai fazer uma coisa, ele segue para a direção contrária. Quando você acha que não pode piorar, sim, fica pior. E esse livro, ele é relatado de uma forma um pouco distante, o que é diferente, porque a gente está lendo o diário de duas crianças. Mas isso é justificado pela forma com que eles falam. As palavras que definem os sentimentos são muito vagas. É melhor evitar seu uso e se ater à descrição dos objetos, dos seres humanos e de si mesmo, ou seja, a descrição fiel dos fatos.
Então a gente tem esse distanciamento de emoções diante de tudo que eles estão fazendo. Há ali uma dessensibilização e pra mim no final, na última página ali, também mostra uma questão de desumanização. Não vejo a hora de ler os outros 2 livros dessa trilogia para ver como é que vai continuar. Mais um e-book / audiolivro, Nossas Horas Felizes, da sul-coreana Gon Ji-yeon. Ele é um livro de 2017. Aqui no Brasil ele é de 2009 originalmente, ele saiu pela Record. Então já é um livro aí um pouquinho mais antigo. Eu gostei da história, mas não amei demais, porque ele tem um viés religioso muito forte e isso me incomodou um pouco. Ele vai contar a história de uma garota que é privilegiada socialmente e economicamente. A tia dela é uma madre que faz visita aos condenados ao corredor da morte. Então ela vai visitar ali um prisioneiro junto com a tia dela, porque ela tentou acabar com sua existência. Então o irmão dela mais velho tá preocupado e pede então ajuda para essa tia, e a tia combina com ela que por um mês eles vão fazer visita a essa pessoa que foi condenada à morte e cometeu crimes brutais. Então a gente tem ali essa parte em que a gente tem a visão dela e depois a gente tem no final de cada capítulo uma visão desse personagem, que mais pra frente a gente fica sabendo que ele entregou esses escritos pra protagonista. A gente vê como a pessoa passa de ser um monstro, de ter causado, de ter feito algo, e quando a gente conhece a história dele, ele deixa de ser um monstro, passa a ser humano. Não que justifique suas ações, mas a gente consegue enxergar esse caminho que o levou até lá. E aí também tem a redenção dessa personagem. Eu gostei bastante, mas eu acho que o viés religioso ficou muito forte para o meu gosto. E para fechar esse vídeo, eu li Enervadas, da Crisantemi, uma autora nacional dos anos 20, 30, que teve uma extensa obra literária, tanto de romances como de livros infantis. Ela vendeu muito na sua época, mas por algum motivo a sua obra completa não foi preservada no nosso cânone nem na nossa academia. A minha edição é de 2019, saiu pela Carambaia. A gente vai acompanhar a protagonista, que logo no começo, dentro do consultório médico, recebe o diagnóstico de enervada. Esse atropelo de pensamentos, essa ânsia de gozar a vida, de não perder um bom pedacinho dela, de amar exaltadamente e de aborrecer depois fastidiosamente o que ontem eu adorava. A gente acompanha essa protagonista em busca da sua normalidade. A gente tem 2 momentos no livro, um em que ela está contando para o médico tudo o que aconteceu antes até aquele momento da sua vida, e no outro é uma espécie de diário. Ela é uma personagem que tem um casamento que não deu certo, eles se casaram pelas motivações erradas, e naquela época o divórcio, a separação, o desquite era algo muito tabu, principalmente nas altas rodas sociais. Então essa personagem, que já estava à margem do que a sociedade considerava tradicional, ela fica mais à margem ainda, e ela vai buscar essa normalização. O que eu não gostei muito é o tom de que a cura pode ser oferecida pelo amor de um homem que se decide que vai curar a sua amada, e que ele vai fazer isso através de uma construção familiar tradicional dentro dos padrões possíveis na época. Eu não odiei o livro, porque nessa busca de normalização a gente percebe todos os altos e baixos, tanto da protagonista quanto das suas amigas, que são facetas das mulheres modernas dos anos 20, dos anos 30, e essa normalização ela não chega a ser completa. Então é um livro que eu gostei, não amei, mas eu gostaria de ler mais coisas dessa autora. Bom, finalmente consegui atualizar vocês das minhas últimas leituras. Espero que eu não acumule tanto novamente. Me contem aí nos comentários se você se interessou por algum desses livros, se você já leu algum deles, se gostou ou não gostou. Bora conversar. Até mais. Tchau, tchau.